ouvindo? Sim, agora sim. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Amém. Amém. Irmão Diego, vamos fazer 2 orações. Você faz a segunda e eu vou fazer a primeira aqui. Aqueles que puderem ajoelhar, falemos com o nosso Deus. Oremos. Paizinho querido, Deus Santo Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua companhia, unidos entre os irmãos, na unidade do Teu Santo e Bom Espírito. Nós fizemos planos, Senhor, mas o colocamos todos em Tuas mãos. E aqui estamos, para receber do Senhor, conforme as Tuas promessas. Obrigada, Pai querido. Obrigada por ser um Deus tão bondoso para conosco, mesmo sendo nós quem somos infiéis, cheios de pecados. Mas o Senhor está sempre a nos ouvir quando vamos aos Teus pés. Aqui conosco está o Teu servo, o Teu filho, o irmão Diego. Ele é o mensageiro que o Senhor escolheu nesta manhã. Obrigada, Senhor, pela vida deste homem. Derrame bênçãos sem medidas sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus projetos. E que agora, Pai,
ele possa ser despido de toda a vaidade humana, de tudo que é do homem, e possa ser revestido pelo teu santo e bom Espírito. Fale conosco através dele, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Santo Deus, na tua presença, eu quero louvar ao teu nome, exaltar o teu nome. O Senhor é misericordioso para conosco, Senhor. O Senhor nos dá essa grata oportunidade de compartilhar a tua palavra, forçando de dormir, Senhor. O Senhor venha falar através do mensageiro, seja um mensageiro humilde ao falar, não fale palavras de si, do seu próprio coração, mas fale o que vem do teu povo, Senhor. Que a tua palavra possa abençoar cada um de nós nessa manhã e fazer também com que nós tenhamos decididas mudanças de nossas vidas, de Jesus. Meu irmão, a gente sempre costuma dizer que a boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade para proclamar o que o Senhor já lhe falou. Obrigada por estar aqui. Ok, obrigado, irmã Joana. Obrigado pelo convite, obrigado à irmã pelo convite. Eu estou vendo aqui as pessoas, os nomes aqui, né? Diego, só um minuto. A sua voz, ela está assim ecoando um som diferente para mim. Eu não sei se para todos. Os irmãos podem responder no chat, mas eu não sei se é o seu microfone, aí está dando como se tivesse microfonia. Se você puder tentar corrigir, eu não sei. Mas se não, prossiga, viu, irmão? Estão ouvindo agora? Melhorou? Ótimo, perfeito. Obrigada. O ar-condicionado estava ligado, acho que estava fazendo muito ruído. Então vamos lá. Hoje eu queria partir com vocês sobre a obediência através de Jesus. E aí eu vejo que tem aqui, geralmente tem mais as mulheres, né, na sala de oração, aqui no Pentecostes através de nós. E eu queria perguntar para vocês qual é a importância da obediência. Aí vocês fiquem à vontade para falar. Eu gosto assim de interagir. Então quem puder usar o microfone ou chat. Qual seria a importância da obediência? Isso. Pode falar. Ilô? Oi. Achei que você ia falar. Bom, eu acho que obedecer é o princípio de tudo, né? De todo relacionamento feliz está a obediência. E bem-sucedido, né? A obediência é boa para um relacionamento bom, saudável e bem-sucedido, né? Mais alguém? Nós estamos vendo na lição dessa semana quanto a obediência, né, é importante. O povo de Israel ali, ele foi provado por Deus porque eles eram desobedientes, né? Então, igual o Elô falou, é o princípio, nós devemos obedecer a Deus, né? Às vezes as pessoas querem as bênçãos, querem receber, né, os favores de Deus, mas não querem obedecer, não querem Ele como seu Senhor. Então, acima de tudo, a obediência é o que nos assegura, né? Nos dá segurança. Amém. Mais alguém? Bom dia. Eu. Não, Valmir. Bom dia a todos. Sem a obediência não existe ordem, né? Só existe bagunça.
Verdade. A irmã Edna escreveu aqui que a obediência é o caminho certo que nos leva a Deus. Mais alguém? Então vamos lá. Todas as promessas, né, da Bíblia, ela está condicionada à obediência. Então, se nós queremos alcançar a promessa, queremos alcançar a bênção, está condicionada à nossa obediência em tudo, né? Mas principalmente a palavra de Deus. Amém. A obediência, ela também é uma condição para a vida eterna, né? Ela sempre foi essa mesma condição. Desde o casal no Éden até hoje, continua com a mesma condição. E eu creio que a obediência, ela é o nosso maior problema. Eu posso dizer que, como a carne milita contra o espírito, né? Então, provavelmente, todos nós que estamos aqui na sala, a gente tem alguma dificuldade de obedecer em alguma área da nossa vida. E a gente pode estar numa luta para tentar obedecer. E no final, em Apocalipse 14, né, diz que aqui está a paciência dos santos, os que guardam, ou seja, os que obedecem aos mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, hoje, o tema é obediência através de Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí no livro de 2 Coríntios. Obediência é vida, meu irmão. Obediência é a vida. E a vida eterna. E a vida, uma vida mais saudável, mais feliz, ainda aqui nessa terra. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 17. Se alguém puder ler para a gente. Segundo Coríntios 5:17. Isso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É isso mesmo? Isso mesmo. Obrigado, irmã Júnia. Guardem esse verso na memória que nós vamos voltar para ele daqui a pouco. Mas é o ser nova criatura que nós precisamos ser, né? Nós precisamos ser essa nova criatura. Nós precisamos deixar coisas antigas, vícios que nós tínhamos ou que nós temos. A gente precisa abandonar nossas tendências herdadas, nossas tendências ao pecado que são herdadas, são hereditárias dos nossos pais, né? E também as tendências que nós construímos durante a vida, para que a gente possa andar em novidade de vida, para que a gente possa ser essa nova criatura de que fala o verso que nós acabamos de ler. E aí a gente vai ver como são esses passos de fé para a gente obedecer através de Jesus. A gente vai para uma história bastante conhecida que está lá em João, do Evangelho de João. João capítulo 2. Capítulo 2. Aqui fala de uma ocasião muito especial, né? Que são as bodas em Caná da Galileia. O primeiro é quando Jesus inaugura ali o ministério dele. E começa assim no verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus.
Então, já está na situação, no cenário aqui do casamento. Do casamento. E quem está lá no casamento é Maria, mãe de Jesus, certo? No verso 2 diz: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Maria estava e Jesus, ele também foi convidado. Já tinha ali os discípulos, né? E ele foi convidado para o casamento. E aí no verso 3 surge o problema. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. A mãe falou para ele, né? Então Maria fala para Jesus: olha, a gente está com um problema aqui nesse casamento que não tem mais vinho. E Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, o que Jesus, eu acho sempre curiosa essa resposta de Jesus, né? Ela vem trazendo um problema de uma falta de vinho, e ele parecia que não queria ainda expor publicamente ali uma solução miraculosa que ele podia apresentar ali. E ele dá essa resposta, né? Ainda não é chegada a minha hora. Meio que ela apressa ali, porque na concepção dele não é chegada a hora dele. Às vezes, né, nós homens, a gente tem mais parcimônia para fazer as coisas, né? E as mulheres, elas estão ali no nosso pé e elas acabam cobrando e acelerando as coisas, né? Talvez tenha sido isso que aconteceu aqui nesse momento. E aí, não só falou para ele, Maria não só falou para Jesus, né? E ela foi aos serventes, no verso 5, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui é interessante, né? Você imagina uma festa de casamento hoje. Aí o casamento foi lá, você contratou um buffet e acabou ali sei lá, a comida ou alguma bebida mesmo. E aquela empresa está desesperada ali porque não se programou bem, não se programou direito para o casamento e está cometendo uma falha. Então, os empregados ali da empresa estão meio aflitos, eles estão aflitos ali com a situação. Imagina o responsável ali, o organizador do evento, já nervoso ali, porque a festa pode ter uma situação desconfortável ali para os convidados, né? E também, claro, para os noivos. Imagina essa noiva ali em cima dessa empresa, pressionando ali a promoter. E aí, como é que vai ficar a situação? Então, eu comparo mais ou menos essa situação aqui nesse momento. E os empregados ali esperando uma solução, e Maria chega lá com essa possível solução. Olha, eu tenho ali, tem Jesus, e ele pode solucionar esse problema. Então, quando ela faz isso, ela diz assim para eles: ó, façam tudo o que ele vos disser. Ela constrói uma confiança. Ela apresenta Jesus, né, para eles, e ela constrói essa confiança. Talvez por ela ser uma mulher ali, fosse mais fácil para ela introduzir Jesus perante aqueles homens e construir essa confiança. Então, no verso 6, depois que Maria faz essa confiança entre eles, no verso 6, aponta que estavam ali
6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então, são as medidas aqui da época, né? E tinha lá essas, vamos dizer, esses baldes, esses recipientes ali. E aí Jesus entra em cena aqui no verso 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E o que foi que eles fizeram? Eles encheram completamente, exatamente como Jesus pediu para eles. E no verso 8, Jesus determina: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles fizeram, né? Então, imagina esses empregados levando lá para o promotor do evento uns baldes cheios de água. E estão ali sem entender em que isso vai solucionar o problema, né? E aí, quando o mestre Sala, no verso 9, ele prova, né, a água já transformada em vinho, ele não, a Bíblia diz aqui, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, esse mestre Sala chama o noivo. No verso 10 diz assim: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, no verso 11, com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, ali foi o primeiro sinal nessa situação desse casamento. Transformando ali água em vinho. Foi um milagre, uma coisa impressionante, né? Essa história é muito conhecida, não só por nós que somos cristãos, mas a gente ouve muito falar desse casamento, desse milagre, né? E ele é uma situação, né, transformar água em vinho. É praticamente um ditado popular que vem aqui desse milagre. Então, você vê ali 3 passos aqui, né? 3 etapas nesse processo que aconteceu aqui nesse milagre. Primeiro, Maria deu instruções para aqueles homens, né? Os serventes, os servos, e ali ela fortaleceu a confiança dos servos em Jesus. Provavelmente, se Jesus só chegasse ali para trazer uma solução, eles poderiam não ter ouvido, né? Mas ela fez essa ponte, ela construiu essa confiança dos servos em Jesus. Então, eles estavam aflitos e ela apresentou ali Jesus como uma solução, fortalecendo a confiança neles. Uma segunda etapa é que esses servos, eles expressaram essa confiança. Eles expressaram que realmente eles estavam nessa confiança ali em Jesus. Como? Eles ficaram realmente à disposição e fizeram exatamente o que Jesus pediu. Em outras palavras, esses servos deram os passos preparatórios que permitiram um milagre. E aí, na terceira etapa, é Jesus. E somente Jesus quem realizou o milagre. Você observa que os servos, eles não fizeram nada para transformar a água em vinho. Mas o milagre, ele não teria acontecido sem esses passos preparatórios. E a obediência pela fé, ela funciona dessa mesma forma. Primeiro nós escolhemos confiar em Jesus,
nós colocamos nossa vontade à disposição de Jesus e damos passos obedientes de fé. Então, observa que a obediência é um processo também miraculoso, né? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, é um processo miraculoso. A gente vai lá, começa a dar passos obedientes de fé, mas é Jesus, somente Jesus, quem realiza esse milagre no nosso coração. Isso aí é um antídoto contra o legalismo, contra a gente achar que a gente mesmo pode guardar os mandamentos com os nossos próprios esforços, a gente pensar que a gente mesmo pode se santificar. Então, como é que funciona? Nós vamos ver aqui, agora no livro de Romanos, no capítulo 16 de Romanos. Vamos ver uma outra citação aqui juntos. Encontraram aí? Romanos 16. Romanos 16. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele fala de um mistério que foi revelado em um propósito definido. 16, 25, tá? Vinte e cinco. Diz assim, ó, ora, aquele que é poderoso para vos confiar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, aqui no 25 fala desse mistério, né? E no 26, ele diz qual o propósito. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Olha esse mistério para a obediência por fé. Obediência por fé. Uau, isso aqui é muito, muito interessante. Para mim, isso é muito interessante. Obediência pela fé. Obediência por fé. A obediência, queridos, ela é possível por meio da fé. Talvez a gente esteja tentando ser obediente por meio de obras próprias, de esforço próprio. E a gente acaba se frustrando. A gente acaba não avançando na nossa vida cristã. Mas aqui traz um novo elemento, que é a fé. Então, vamos lá em qual seria esse mistério, né? Aqui a gente falou de um mistério, aqui em Romanos 16, e que esse mistério, ele foi revelado para a obediência por fé. Lá em Colossenses, a gente vai descobrir qual é esse mistério. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 27. Eu gostaria que alguém lesse aí, bem no final desse verso, na parte B desse verso, fala aí qual é esse mistério. Alguém poderia ler? Sim, eu Opa, posso. irmão. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Amém. Olha essa obediência pela fé, irmão Valmir. Ela é Cristo em nós, a esperança da glória.
É Cristo em nós. Então, Cristo em nós nos dá a esperança da glória. Essa glória pode ser aqui essa glória futura, o nosso corpo glorificado, a eternidade gloriosa. E quando Cristo está em nós, e a gente acessa essa eternidade pela nossa obediência, então, tentando com os nossos esforços, a gente fica frustrado e a gente não consegue, e a gente cai, e fica uma vida de cair e levantar, cair e levantar. Mas o propósito de Deus é que a gente tenha vitória em Cristo, que Ele esteja em nós para que a gente consiga realmente ser obediente pela fé. E aí, qual é o resultado quando a obediência da fé é alcançada em Cristo? Qual é o resultado? É aquilo que a gente falou no início. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, quando Cristo está em nós, ele nos transforma nessa nova criatura. Então, nós temos uma nova vida por meio de Cristo. Cristo vivendo em nós, agindo em nós. E nós somos, então, uma nova criatura. A irmã Jordanete comentou: Senhor, que teu Espírito nos ensine a te obedecer pela fé no temor ao teu nome, para que Cristo nos dê a esperança da tua glória. Ou que essa seja a nossa oração constante mesmo. Seja uma oração constante em nós. Então, a obediência pela fé é algo agradável, porque Deus, em seu amor, nos deu apenas as melhores regras. Sabe, hoje em dia, irmãos, as pessoas têm medo de lei. Elas têm a ideia de que lei serve para cercear as liberdades. Né? Quem lembra daquela época, isso começou com essas revoluções culturais, né? E eu lembro que tinha uma música aqui do Caetano Veloso, daquela turma lá, é proibido proibir. Então, é aquela ideia de que nenhum tipo de regra é boa. Eu lembro que também tinha uma outra música do Raul Seixas. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Então, as regras, quem coloca somos nós, as nossas vontades. E, queridos, a gente sabe que a nossa vontade, o nosso coração, ele é inclinado para o mal. É complicado a gente se deixar levar como líder o nosso coração, ter como líder o nosso próprio coração, porque o nosso coração vai nos levar à ruína. E uma observação é que, embora isso vai mexer um pouco com a nossa cabeça aqui, eu queria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, redobrassem a atenção, na verdade. Embora a obediência seja importante, ela nunca ganha a salvação. Ela nunca ganha a nossa salvação. E também, olha, preste atenção, a obediência nunca acontece pela nossa própria bondade. Ela não é natural nossa, obediência. E não é ela que ganha a nossa salvação. Ellen White diz assim: aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras, em guardar a lei, está tentando uma impossibilidade. Guardar a lei por suas próprias obras é uma impossibilidade. O homem não pode ser salvo sem obediência. Está lá no livro Fé e Obras, tá?
O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem ser feitas por ele mesmo. Estão entendendo? Por que que a obediência não pode nos dar a salvação? Porque quando a gente tenta isso por nós mesmos, a gente está tentando uma impossibilidade. O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem ser feitas por ele mesmo. Cristo deve operar nele tanto o querer quanto o efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Amém? Operar em nós tanto o querer quanto o efetuar. Esse é um milagre. Isso é um milagre em nós. Ele opera em nós o querer tanto efetuar. Às vezes a gente acredita tanto, né, em milagres, mas a gente não acredita num milagre no nosso próprio coração. A gente é capaz de acreditar num milagre de uma água sendo transformada em vinho, mas a gente não consegue acreditar que Cristo pode fazer um milagre no nosso coração. A irmã falou que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Sim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Outras citações, né? 1 João 5,3, seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Jesus disse que meu jugo é suave. O salmista diz, vou me deleitar nos teus mandamentos que amo, porque eles são melhores para mim do que milhares de moedas de ouro e prata. Ele continua dizendo, o salmista, mais doces do que o mel para minha boca. Também ele diz, muita paz têm os que amam a tua lei. Então, a obediência pela fé, é algo agradável, porque Deus nos deu esses melhores mandamentos. Então, são deleitosos, a gente passa a ver como deleitoso. A gente passa a esquecer essa ideia de que as leis existem para nos restringir a nossa liberdade. Então, 3 pontos em destaque sobre essa questão aqui. Primeiro, é impossível alcançar o céu por minhas próprias obras. Porque tentar ganhar algo de Deus é inútil. Segundo, no entanto, a obediência é uma parte indispensável da vida com Deus, uma vez que os seguidores de Jesus são chamados a viver em conformidade com a sua vontade. E terceiro, obediência não deve ser nossa própria obra, mas um milagre realizado por Cristo em nós. Queridos, é um milagre. É um milagre que a gente tem que pedir para a nossa vida. E você deve estar pensando aí, e afinal, qual é a parte que eu desempenho nisso? A gente sempre quer saber o que eu faço, o que eu tenho que fazer, né? Qual é a parte que eu desempenho? E é complicado fazer essa pergunta, porque nós acabamos de ver aqui que quando a gente tenta isso pelo nosso próprio esforço, é inútil. Então, o que eu tenho que fazer? Então, mais uma vez, para ficar bem reforçado, nós não podemos fazer nada para nos salvar. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair aí no legalismo e achar que a gente pode, eu vou seguir as regras porque vão me salvar. Não é isso, não é disso que a gente está falando, não é disso que a gente está falando. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio e ele permite que a gente escolha. O Espírito de Profecia também diz, o Senhor deseja que o poder divino coopere com o esforço humano. E aqui está uma chave, cooperação, cooperação. E o que significa essa cooperação? Aí a gente volta para aquele processo lá em Caná. Primeiro, nós confiamos nele.
a gente escolhe desenvolver a nossa confiança em Jesus. E, claro, para você confiar em Jesus, você tem que ter um relacionamento com Ele. Você tem que ter um relacionamento íntimo com Ele. E você não vai desconfiar da palavra dele quando você tem esse relacionamento. Você vai crer que aquilo é para o seu bem. Você vai crer que a palavra dele vai te melhorar enquanto pessoa. E você vai crer nas promessas que estão na palavra dele. E quando você confia nele, você se desarma contra Jesus. Ele opera em você o querer e o efetuar. E aí você fica, em vez de ter aquela atitude de desconfiança em relação à palavra, você passa a ter uma atitude de boa vontade. E aí ele vai mostrando para você o que você deve fazer. E aí depois dessa confiança, você decide. Você decide. Você decide escolher a vontade de Deus. Né? Ele respeita completamente a sua individualidade, a sua vontade. Então você decide. Quando você decide, querido, é aí que ele está esperando, essa tua decisão. Ele intervém somente quando você decide. Quando você decide. Como é essa decisão? É você colocar a sua vontade. Você reconhecer que a tua vontade ela não é suficiente para você, ela é inútil para você, porque a tua vontade vem do teu coração. Então você entrega para ele, olha, não quero fazer mais a minha vontade, quero fazer a tua vontade. Então ele espera isso de você. E aí você começa então a dar os primeiros passos, os passos de obediência. Esses passos podem ser grandes passos. Tem gente que muda assim completamente e podem ser pequenos passos, mas você começa a dar passos de fé. E aí somente Deus, somente Ele quem faz a obra crucial da salvação em nós. Não fomos nós que fizemos. Eu acho interessante ali os calvinistas, né? Olhando de um lado positivo, quando eles dizem que o ser humano não tem o livre-arbítrio, né? Eu entendo isso. Talvez eles estejam preocupados ali de que alguma glória fique para o ser humano, pelo fato de o ser humano ter esse poder de escolha, o poder da vontade, o poder de escolher ali se entregar ou não a Cristo. Mas eu conversava com uma pessoa calvinista, né? Falei, olha, não tem como ficar um pingo de glória para o ser humano. Porque se o homem escolheu, é porque primeiro o Espírito Santo trabalhou nele, primeiro o Espírito Santo procurou ele. Primeiro é Deus quem procura. Se o homem teve fé, é porque Deus deu a fé para ele. Se o homem foi perdoado, é porque Deus perdoou. E se o homem anda em novidade de vida, é porque Cristo agiu nessa pessoa. Então não tem como ficar nenhuma glória para nós. Então, qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Respondendo a pergunta, qual o papel que a gente desempenha? O que a gente tem que fazer? A gente confia, a gente decide e a gente dá os primeiros passos. Tudo isso é na força de Deus, na força que vem do alto. E aí Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo, né, irmã? Né, irmã Jordanete? Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo. E isso torna a obediência uma alegria. Queridos, talvez alguns de nós aqui tenhamos dificuldade. Eu falo esse talvez, mas eu falo na certeza de que nós temos dificuldade porque
o diagnóstico do nosso coração pecaminoso, a Bíblia é quem faz. É a Bíblia quem faz. E na Bíblia tem sabedoria, na palavra de Deus tem sabedoria. Eu sei que o nosso problema é um problema de coração, não um problema cardíaco, médico cardíaco, mas um problema de coração, enquanto o coração enquanto sede dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E tudo isso não está voltado naturalmente para as coisas celestiais, não está voltado para as coisas puras. Todas essas coisas dentro de nós não estão naturalmente buscando uma santificação, as coisas eternas. Elas não estão em conformidade com as coisas do céu. Então, nós temos esse problema, cada um de nós aqui na sala, nessa sala abençoada aqui, Pentecostes através de nós. Então, a gente precisa fazer essa mudança. E essa é a nossa parte, querido, a nossa cooperação com Ele. É tão simples, tão simples. E às vezes a gente quer vitórias espirituais na nossa vida, sendo que a gente não confiou em Jesus, que a gente não decidiu por Ele, e a gente não deu passos de fé. A gente não começou ainda a tirar coisas que estão na nossa vida, coisas que Ele não vai tirar por nós. Aquilo que a gente consegue fazer, Ele não tira. Você acha que Ele vai mandar um anjo para preparar o teu alimento e pegar uma colher e dar na tua boca? Isso aí é uma coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos escolher obedecer a Cristo. Eu falo isso porque eu estou falando de um aspecto que é a reforma na nossa saúde. E é claro, a reforma na saúde não é só alimentar. Eu posso dizer a diferença que faz você praticar atividade física. Eu, depois de 10 anos em reforma alimentar, eu comecei a praticar atividade física e vejo que você recebe muitas bênçãos. Então, a reforma da saúde ela é importantíssima para isso. E às vezes a gente não consegue. Eu estou falando de um ponto, não estou focando só nesse ponto. Mas eu estou trazendo isso para dizer o quanto que a gente tem essa dificuldade da obediência. Às vezes a gente ainda guarda ídolos na nossa casa. A gente guarda CDs ainda, DVDs. A gente visita canais de YouTube que não deveríamos. A gente pega uma assinatura de uma Netflix e fica ali assistindo coisa que não deve. Você acha que Jesus vai pegar o controle remoto e desligar ali para você? A gente precisa dar passos, dar passos. Pode ser muito difícil para a gente no início. Pode ser um passo muito grande para a gente, mas a gente precisa dar passos de fé. Porque senão a gente cai naquele erro. Poxa, então o Espírito Santo vai cair em mim e eu vou mudar. E aí a gente fica esperando e continua a mesma pessoa. Mas experimentemos confiar em Cristo primeiro. Vamos começar com essa confiança nele. Quando a gente tiver esse relacionamento de um amor profundo por Cristo, os outros passos de fé, eles vão se seguir. E aí esse milagre vai ser feito em nós. O milagre tão poderoso como transformar água em vinho, esse milagre vai ser feito no nosso interior e nós vamos ser novas criaturas. Amém?
Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A irmã Jordanete falou: estou enfrentando um câncer no tórax. Vamos orar, minha irmã. Mas eu sei que tenho crido, Ele está comigo e com Jesus irei vencer. Tenho certeza disso, tenho certeza disso. A senhora estará nas minhas orações, minha irmã. As minhas orações. Agora eu passo a palavra para a coordenação. Amém. Deus seja louvado, irmão Diego, pela sua vida, pela sua disposição em atender ao chamado do Senhor, porque nós cremos que aqui não é a gente que faz o convite, mas é o Espírito Santo do Senhor que traz os mensageiros. Nós somos só um instrumento para chegar até esses mensageiros. E eu louvo a Deus, porque nessa manhã você se dispôs a estar conosco, você se dispôs a ser a voz que propaga no deserto. E, irmã Jordanete, você já está em nossas orações, que o Espírito Santo do Senhor possa continuar a te confortar em nome de Jesus. Depois, se você quiser entrar no grupo da sala, se você quiser me mandar uma mensagem, ou para alguém aí que você já tenha o contato, e a gente vai te colocar também no grupo de orações do Ministério. Nesse momento, irmão Diego, nós vamos fazer as orações. Eu gostaria de ver a mãozinha levantada. Quem gostaria de fazer uma oração? Irmã Nício, você pode fazer para nós a oração cantada? Como você está aí? Deus seja louvado. A irmã Terezinha é nosso ícone de oração. Irmão Diego, você pode fazer a primeira oração, a irmã Terezinha faz a segunda e a irmã Nícia faz a terceira cantada. Pode ser assim? Pode ser. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por essa maravilhosa promessa de podermos andar em novidade de vida, sermos nova criatura. Enfim, esse mistério que é Cristo em nós, a esperança da glória, pela qual nós podemos andar em obediência, Senhor. Nós podemos andar em obediência com a Tua lei, que a Tua lei é amor. Então, nós poderemos ser amor, nós poderemos ter amor quando Cristo estiver em nós, Senhor. Oh, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos revele mais de Cristo a cada um de nós aqui, para que a gente possa desenvolver esse amor profundo por Ele, que a gente possa olhar para Ele na cruz, o grande sacrifício que Ele fez por nós, e a gente possa realmente amá-lo, porque Ele veio para nos salvar e tirar o pecado do mundo, sendo um de nós, Senhor, e porque Ele nos compreende, Ele viveu o que nós vivemos, Ele passou pelas tentações que a gente passa, Senhor. A palavra diz que Ele em tudo foi tentado. Ele conhece cada um de nós aqui, cada dificuldade que cada um que nós estamos passando no momento, Senhor. As nossas lutas. Ele conhece, Pai. Ele conhece exatamente a luta que a irmã Jordanete passa no momento, Pai. E Ele tem um meio de escape para cada um de nós, Senhor. Oh, meu Pai, como nós queremos ter essa mesma visão que o salmista fala, que os mandamentos são deleitosos, Pai. Como nós queremos ficar no Teu jugo, que o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve, Senhor. Nós não queremos mais seguir o nosso coração, Senhor. Nós queremos seguir o padrão divino. Nós cremos que a Tua lei é amor, porque Tu és amor e Tu fizeste uma lei de amor, porque Tu és sabedoria.
Então coloca essa fé em nosso coração, Por favor, para que a Senhor. gente possa ser obediente por meio dessa fé, por meio de Cristo habitando em nosso coração, Pai. Amém, Senhor. Amém. Te peço que abençoe, Pai, cada um de nós aqui, nesse propósito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Continuando, ó Deus eterno, a tua presença. Nós louvamos, glorificamos, exaltamos o teu santo nome e te damos graça por tudo. Muito obrigada, Pai, pelo teu chamado. Muito obrigada por ter nos acordado nesta manhã com o desejo de entrarmos nesta sala para ouvir a tua voz, para sentarmos, ó Pai, na tua presença e ouvirmos a voz do Senhor falando a nós, nos chamando para um concerto, para uma obediência mais intensa. Pai querido, muito, muito obrigado pela mensagem. Abençoa o teu servo, Pai, irmão Diego. Derrama sobre as tuas bênçãos e continua fazendo dele, Pai, um vaso precioso às tuas mãos. Continua usando Amém, ele Senhor. cada dia mais poderosamente para levar essa mensagem de advertência, de conselho, aonde o Senhor quer que ele vá. Quero apresentar diante do Senhor todas as pessoas que estão nessa sala, Pai. Cada lar representado, cada família. Cada um de nós somos provados e tentados de uma maneira. Mas eu rogo, Senhor, em Verdade. nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós o teu Espírito Santo e supre, ó Pai, a necessidade de cada um dos teus filhos aqui presente. Quero apresentar de Amém, uma forma Senhor. especial a tua serva, irmã Janete, como ela disse, ela está enfrentando um deserto. Mas, ó Pai, o Senhor prometeu de estarmos conosco. Ó Jesus, o Senhor prometeu que estaria conosco até a finalização desse século. E eu rogo, Senhor, de uma forma milagrosa, sei com a tua serva, Pai. Ó Deus, unge, Pai, a vida dela, cura. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode restaurá-la, curá-la. O Senhor pode, para a honra e glória do teu santo nome, fazer desaparecer esse câncer. E é isso que nós desejamos, é isso que nós pedimos ao Senhor, pelos teus méritos, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia. Nos concede este milagre, concede a tua serva este milagre por misericórdia. Quero também pedir ao Senhor pela vida da irmã Rosângela, ela sempre pede oração pela família dela e pelo trabalho dela. Sonda o coração da tua serva, que nesta manhã colocou esse pedido, abençoa a vida dela e abençoa a vida de toda a família dela e toda a família aqui representada, Pai. Nos batiza com o teu Santo Espírito, nos ajuda a sermos obedientes em tudo, nos ajuda, Pai, a vivermos toda a luz que o Senhor tem dado a cada um de nós. Não nos deixa, Pai, negligenciar nenhum raio de luz que o Senhor tem dado a nós, porque nós sabemos que a condição da nossa salvação, das bênçãos a ser derramada sobre nós é a obediência. Nos ajuda a sermos obedientes. Nós te imploramos, te agradecemos por tudo, Paizinho eterno, em nome, pelo amor, pelos méritos, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre cumprir. Faze-me forte para vencer duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade sempre buscar. Faze-me firme, dai-me poder para a verdade nunca deixar. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmã Nice, pelo louvor. Mais uma vez, obrigada, irmão Diego, por ser a voz do Senhor. E nesse momento nós vamos às considerações. Que você gostaria de
mencionar o que o Espírito Santo falou ao seu coração nesta manhã. Agora é o momento de partilharmos, de acrescentarmos, de testemunharmos. É agora. Heloísa, você levantou a mão, minha querida, pode abrir, já está com o seu microfone aberto, seja bem-vinda. Bom dia, meus queridos. Então, o irmão falando aqui sobre a questão da obediência somente da lei, né? O mundo evangélico hoje, ele fez uma separação, né, entre obedecer somente à lei e obedecer somente e ser salvo pela graça. Então, quando nós vamos, às vezes, conversar com algumas pessoas, quer seja no nosso meio ou lá fora, as pessoas fizeram essa divisão, né? O mundo protestante, o mundo lá fora, ele nos diz o seguinte: nós somos salvos pela graça. E quando vamos no nosso meio, muitos no nosso meio entendem que nós somos salvos pela guarda da lei. Mas Ellen White, ela fala de forma brilhante que a lei e a graça, elas andam de mãos dadas. Não é possível ser salvo somente pela graça, como também não é possível ser salvo somente pela lei. Uma sem a outra, ela fica capenga, ela fica manca, né? Porque quando nós olhamos para a lei de Deus, a lei de Deus me mostra quem eu sou. Quando eu olho para a lei de Deus, eu vejo que eu sou fofoqueira, que eu sou adúltera, que eu tenho inveja. Eu vejo que eu desonro o pai e a mãe, que às vezes eu não estou guardando o sábado da forma correta. Então, a lei de Deus, ela é o espelho. É ela quem me mostra quem eu sou. A lei de Deus, ela revela o que está dentro do meu íntimo, né? É isso que é a lei de Deus. Mas quando eu olho para a graça é o amor de Cristo por mim. A graça é Cristo dando a sua vida lá na cruz, quando eu deveria morrer. E não Cristo, mas ele tomou o meu lugar. Então, por que os dois andam de mãos dadas? Porque Cristo fez aquilo que eu não podia fazer. Mas a lei, ela me mostra aquilo que eu posso fazer, que é ser obediente. Então, as duas coisas precisam de andar de mãos dadas. Porque se eu digo que eu sou salvo pela graça, então eu posso continuar a levar uma vida de pecado, eu posso fazer o que eu quiser, porque Cristo sempre vai cobrir os meus pecados. E se eu digo que eu sou salvo somente pela lei, então eu anulo a pessoa de Cristo. Então eu preciso das duas coisas. Eu preciso da lei e eu preciso da graça. E é por isso que Ellen White, ela diz que a lei e a graça andam de mãos dadas, porque uma sem a outra, ela se torna manca. E nós precisamos, então, de Cristo, que é o nosso Salvador. Mas eu preciso também da lei para que eu abandone aquilo que ofende a Jesus Cristo, que é o meu pecado. O meu pecado é ele que faz separação entre mim e Cristo. Então, uma sem a outra, ela é manca. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a nós compreendermos que o nosso pecado, ele ofende a Cristo e nos separa dele. Então, nós precisamos das duas coisas para podermos caminharmos rumo à eternidade. É interessante, muito obrigada, irmã Heloísa, que a palavra do Senhor diz que o pecado é a transgressão da lei, né? A gente aprende nesse significado aqui, bíblico. E a lei, ela funciona
eu sempre ouço isso, né? A lei, ela funciona como se fosse um espelho. Como que eu vou enxergar a minha condição de pecaminosidade se a lei for retirada? Se o pecado é a transgressão da lei. E quando... Não que isso... não que guardar a lei é como que eu poderia dizer? É o ponto principal da salvação, é o que vai me salvar. Nós sabemos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas é o que o irmão disse, ele foi bem claro aqui, quando ele falou do processo, do passo para que o milagre pudesse acontecer. O fato de eu ser salva é um milagre. Eu sempre converso com uma irmã e ela fala assim, irmão, o maior milagre no céu vai ser eu estar lá. É assim que nós pensamos. Porque quando nós olhamos para os nossos atos, para as nossas ações, nós vemos uma impossibilidade tão grande de vencer este mundo, porque, como o irmão falou, nós não vamos conseguir vencer pelas nossas forças. Essa vitória, ela não nos é dada por nós mesmos. Tem a nossa parte, tem o nosso esforço, precisamos nos esforçar, como diz a profetisa. Nós precisamos nos esforçar. E Paulo, ele fala isso também, né? Esforçai-vos. E para que o milagre da salvação aconteça, eu preciso estar pronto para obedecer. Eu preciso fazer exatamente o que me foi pedido. E o que Jesus está pedindo para mim e para você? É pesado? É difícil? E ele sofreu o pior de todo o sofrimento para que eu e você pudéssemos viver em paz. E talvez a paz está nos faltando porque a gente não está seguindo o passo correto, né? Estamos fazendo a coisa certa. Mais alguém? Eu gostaria de ver aí. Não tem mais nenhuma mãozinha levantada, né? Muito possivelmente estão todos reflexivos, irmão Diego. Ninguém tem nada a comentar. A irmã Terezinha, louvado seja Deus, seja bem-vinda, minha irmã. Pode abrir o seu microfone, isso aí, e pode falar o que o Espírito Santo trouxe ao seu coração nessa manhã. Bom dia a todos. Ouvindo nessa mensagem, me tocou muito o meu coração, que eu fiquei ouvindo o irmão pregar, e eu fiquei meditando a importância da obediência. O pecado, né, entrou no mundo por causa da desobediência dos nossos pais. E hoje em dia a gente vê a situação que o nosso mundo encontra, o sofrimento, muita mortandade, muita dor, de ver que tudo isso é consequência da nossa, né, desobediência, principalmente as pessoas, mesmo os cristãos, né, que chamam, né, que se dizem cristãos, que se diz estar na presença de Deus, buscando a Deus, nós temos a tendência de não obedecermos. Ultimamente, eu tenho perguntado muito a Deus as minhas orações, eu tenho um desejo muito grande de salvação, de comunhão com Deus. Eu sempre tenho feito o ano bíblico, eu tenho visto o que aconteceu no passado com nossos pais, com a nação de Israel, até a tua irmã comentou aí, quanto sofrimento poderia ter evitado para aquele povo, se eles tão somente, né, obedecessem a voz de Deus, obedecessem os profetas, qual Deus enviava para eles, né? E hoje eu vejo tem um dia que o irmão Odaí até pregou, falando da tendência, né, acho que o irmão Odaí, não sei qual, lembro de um pregador que pregou, que tocou muito na minha mente, que falou que nós temos a tendência de rejeitar o profeta que Deus manda e ficar com os profetas antigos. E eu fiquei imaginando, Deus enviou, né, para a nossa igreja, né,
esse período da igreja de Laodiceia, desde 1844, Deus levantou para nós uma profeta. E hoje eu vejo quanto nós, adventistas do sétimo dia, temos endurecido nosso coração para rejeitar a luz dessa profetisa que Deus enviou para nós. Igual o irmão comentou, né, que é sobre principalmente a reforma de saúde, né, é uma mensagem que nós, muitos adventistas, têm rejeitado, não têm vivido. E eu tenho visto, né, o quanto é importante quando a gente abre o coração para obedecer esta luz, para viver esta luz, para mudar os nossos hábitos, mudar o nosso, né, as nossas tendências, né, mudar a nossa alimentação, como isso nos ajuda, tanto na nossa saúde física, como também na nossa saúde espiritual, a nossa mente abre, como é importante. E eu fico triste de ver como essa mensagem é rejeitada, essa luz é desobedecida. E nós estamos, ultimamente, nesses dias finais, recebendo um chamado de Deus. Como Deus tem levantado pessoas e mais pessoas, mensagens e mais mensageiros, nos chamando para uma reforma, para um revivamento e uma reforma. Então, eu vejo quanto nós precisamos de orar muito a Deus, pedir muito a Deus, como o irmão orou, para Deus nos ajudarmos a sermos obedientes. É impossível a gente obedecer, igual você comentou, nós não conseguimos ser obedientes por nós mesmos, mas quando nós abrimos nosso coração e falamos com Jesus, Senhor Jesus, eu quero obedecer, eu quero viver esta luz que o Senhor está me dando, me ajuda. A gente vê a diferença, como a gente vê, assim, de uma forma sobrenatural, o poder de Deus sendo derramado em nós, e nós conseguindo abandonar coisas, abandonar muitas coisas que nós gostávamos, que nós acariciávamos, gostava, a gente passa a não gostar, coisas que a gente, talvez, alimenta, não gostava de comer, a gente passa a gostar. Às vezes, é Deus que nos dá a condição, é Jesus que nos dá o poder para nós sermos obedientes a Deus em tudo. Tem um versículo que eu gosto muito dele, acho que é Salmo 34, verso 8, que fala, provai e veja que o Senhor é bom. Todos nós que quisermos sermos obedientes a Deus em tudo. Então, acho que é importante cada um de nós ponderarmos, né, meditar qual a luz, né, que que Deus tem me dado, que eu não estou vivendo de acordo com ela. E a gente ponderar, meditar e pedir a Deus, Senhor, me ajuda a viver essa luz. Porque nós vamos ser julgados pela rejeição de luz. Nós não podemos rejeitar a luz que Deus nos dá. Nós não podemos rejeitar a mensagem, quando Deus nem envia uma mensagem que fala ao nosso coração. Nós precisamos de pedir a Deus poder e força para nós abraçarmos essa luz. Eu tenho vivido essa experiência, eu tenho falado com Deus, Senhor, eu quero viver, eu quero obedecer toda a luz que o Senhor tem me dado. Eu não quero negligenciar nenhuma luz. Eu tenho encontrado, sentido essa força, esse poder de Deus atuando em mim, me dando poder e força para me viver. Eu tenho sentido a proteção, a bênção, o gozo e a libertação de muita coisa que eu queria ser liberta e não conseguia. Estava lutando com as minhas forças, mas quando a gente entrega a Deus, a gente confia em Jesus e busca dele, ele é que nos dá o poder e a força para nós vencermos. Essa é a minha consideração. Amém, irmã Terezinha, amém. Muito obrigada. Deus seja louvado. Eu não vejo mais nenhuma mão levantada. Elô, sua mão permanece levantada. Irmão Diego, se abriu o microfone, gostaria de falar? Sim. Fique à vontade, meu irmão. Tá, só para a gente ficar isso bem na nossa mente, né? Que o primeiro passo é a gente confiar. E por que a gente não ouve o espírito de profecia? Porque a gente não confia. A gente não confia em Jesus. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Então, a gente não confia, a gente não tem relacionamento suficiente com ele, a gente não tem um amor o suficiente por ele, e a gente não ouve o que ele está falando para a gente fazer, como preparo agora para o tempo do fim, para as crises que virão aí, né? A gente acaba não dando atenção. Agora, se a gente escolher confiar nele, e aí vai aquelas disciplinas espirituais, oração,
leitura da palavra. Isso é o início de tudo, oração, leitura da palavra, e ter realmente uma vida devocional com ele. Aí você vai confiar nele, e você vai confiar no Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E aí eu vou amar aquilo que ele diz para eu fazer, porque eu sei que ele quer o meu bem, eu sei que a lei, ela é perfeita, refrigera a alma, né? Como a irmã colocou aqui. E aí eu vou almejar aquilo para minha vida, por mais que eu não consiga, que seja muito difícil para mim agora, eu vou almejar aquilo. E eu coloco essa minha dificuldade, essa minha impossibilidade de fazer por mim mesmo nas mãos dele, para que ele opere em mim, querer efetuar. Então, quando a gente vai querendo colocar já direto em prática, sem ter esse relacionamento inicial com ele, a gente pode ficar frustrado e a gente pode cair no risco do legalismo também. Então, botar em prática sem ter esse relacionamento é arriscado, mas se a gente tiver primeiro essa confiança, a gente chegar para ele desarmado, as coisas vão fluir mais na nossa vida. Verdade, irmão Diego, verdade. É a reforma sem o reavivamento, né? Quando tentamos ir com as nossas próprias forças. Mas precisamos entender que essas duas, que esses dois, eles andam de mãos dadas, o reavivamento e a reforma. A gente precisa ser reavivados em Cristo, para que então sejamos reformados por Cristo, em nome de Jesus. Elô, sua mão permanece levantada. Você quer falar mais alguma coisa, querido? Eu acho que não. Não, Julinha, não, só esqueci de abaixar mesmo. Alguém pode fazer a oração final para a gente? Não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Evanice, mais alguém aí? Quem gostaria de finalizar para nós com uma oração? A irmã Rosângela, estamos com saudade de você orar com a gente, irmã Rosângela. Eu sei que a correria é grande, deve já estar saindo para o trabalho. Mas estamos sempre orando por você, minha irmãzinha. Elô, você pode fazer a oração final então, amiga? Não vi nenhuma manifestação aqui. Vamos já. Posso, sim. Irmão Diego, eu quero, antes da oração, já mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida e compartilhar aqui o seu pedido de oração. Elô, você vai orar. O irmão Diego, ele mora no estado do Amapá e ele tem uma situação a ser resolvida, a ser finalizada essa semana, um negócio que ele está resolvendo, um projeto de vida, e ele gostaria que nós orássemos para que isso possa ser resolvido nessa semana, quando ele estará para resolver. Então, que Deus possa usar de misericórdia, de bondade e já resolver essa situação em favor deles, da família dele, né? E vamos orar também pelo pedido da irmã Jordanete e por todos os irmãos que estão conosco nessa manhã, aqueles que estiveram, aqueles que sempre vêm, mas hoje não vieram. Que Deus possa nos abençoar e nos dar um dia de bênçãos assim, infinitas na presença dele. E assim que a Elô orar, irmão Diego, você já pode deixar o hino preparado e a gente e já para partilhar, para a gente encerrar, tá bom? Bondoso Deus, que estás nos céus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração cheio de alegria, porque nós temos sentido o Senhor andando nessa sala, nessa igreja virtual. E o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor traz os seus mensageiros, o Senhor traz os seus profetas, para a cada manhã nos dar a porção dobrada do teu Santo Espírito. E hoje, mais uma vez, o Senhor disse aos nossos ouvidos, obedeça, obedeça. Tudo que o Senhor quer é que a gente obedeça a sua lei.
porque é ela quem vai mostrar quem nós somos, o pecado que ainda cometemos, o pecado que temos que deixar para trás. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos e queremos dizer que aqui tem um povo, um pequeno povo, que deseja ardentemente ser fiel a Ti. E que nós precisamos, Senhor, a cada da manhã, enxergarmos o nosso pecado, enxergarmos ainda o que nos separa de Ti. Qual é a nossa fraqueza? Aonde ainda estamos errando? O que precisamos de consertar? O que precisamos de abandonar? Pois nós sabemos, Senhor Jesus, que a sua vinda está próxima. E o Senhor tem um povo chamado remanescente aqui nesta terra. E nós acreditamos, Senhor, que nesta sala da consagração tem uma pequena parte desse povo, do povo que levanta pela madrugada, do povo que deseja ser fiel a Ti. E o Senhor tem cuidado de nós. A cada manhã, como diz a irmã Terezinha, o Senhor tem cuidado de nós e tem mandado os seus profetas, os seus mensageiros, para nos despertarmos. Ó Pai amado, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos batizados essa manhã com Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos. Prepara o nosso coração. Tira de nós o nosso eu. Ó Pai amado, nós também agora queremos Te pedir uma bênção especial sobre o Diego, esse Teu servo, esse Teu profeta, que tão bondosamente aceitou o nosso convite em tão pouco tempo. Esse servo já estava preparado, esse guerreiro já estava com a espada empunhada e ele não precisou de hesitar em trazer a Tua mensagem. Abençoe o dia dele, abençoe, Senhor, as decisões que ele tem que tomar, que o Senhor possa estar à frente, que o Senhor possa colocar firmemente em seu coração o que ele deve fazer, para onde ele deve caminhar, e que tudo que ele faça seja como José. José, tudo que o Senhor colocava à mão, o Senhor prosperava. Tudo que José colocava à mão, o Senhor prosperava. Que o Senhor também possa ser com Diego, também que o Senhor possa ser com a irmã Jordanete. A irmã Jordanete, ela está passando por o vale da sombra da morte, mas o Senhor prometeu que o Senhor sempre vai ser conosco e que o Senhor quer primeiro curar a nossa alma. Cura, Senhor, a alma dessa mulher aflita. Assim como o Senhor passava por Israel, levando cura a tantas pessoas, nós entregamos a vida dessa Tua serva em Tuas mãos, para que o Senhor possa curar todas as feridas que existem, física e espiritualmente. Ó Pai amado, aqui nessa sala tem muitas pessoas que já saíram, que também não entraram hoje, mas que o Senhor conhece o coração de cada um, que o Senhor venha ser com a sua vida, com a sua saúde, nos dando cuidado e nos dando proteção. Cuide também da Juninha, que está recuperando do Covid, que o Senhor possa também fazer com que os 8 remédios que curam sejam uma realidade ali na vida dela. Cuida, Senhor, também de todas as pessoas que estão aqui na liderança dessa sala, para que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos pede, para que nós possamos sempre Te obedecer da melhor forma. Ó Pai amado, dai-nos dias na Tua presença, dai-nos uma semana proveitosa. Abençoe também, Senhor, a Cisiane nessa semana, que vai estar começando um novo detox, e nós estaremos ali para ajudá-la, Senhor. Que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos, Senhor, a Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Preciosa graça de Jesus.
Amém. Deus seja louvado. Obrigada, irmão Diego, pela parceria. E tenham todos um bom dia e até amanhã, às 5 da manhã no Brasil e às 9 da manhã em Portugal e na Alemanha, nos países da Europa. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, Até obrigado. amanhã. Amém, bom dia.